Sejam bem-vindos ao Instituto Afeto para mais um podcast. Eu, Georgia Bueno. Eu, Laura Drummond. Viemos falar hoje para vocês sobre algo muito legal. O que é, Laura? Parto. Parto, Laura. E vamos começar com aquela frase. Parir é bem mais do que dar à luz. Como é isso? Isso é maravilhoso. Eu acho que a gente não precisa nem falar mais nada, Georgia. Parir é bem mais do que dar à luz. Pronto. A um bebê? A um bebê. Bebê. Tá. Bem mais do que dar à luz a um bebê. E por quê? Por que mais que a gente fica parindo nesse momento? Aí vai depender de cada um. Mas a gente pare tantas coisas ao parir, né? Nossa, porque a gente fala parto, a gente fica meio assim, parto? Mas daí é a importância de ter essa escuta especializada e focada ali naquele momento. Então a essência, ela tá na oferta da escuta. Exatamente. Entendi. Você já ouviu falar que existe o psicólogo na cena do parto? Claro, que isso. Oi, vocês já escutaram falar sobre isso? O que o psicólogo está fazendo ali dentro, né? De um lugar onde a mãe, o pai, né, e o obstetra e as pessoas só, né, os enfermeiros Lembrando que estão ajudando ali. Mãe, pai, figuras maternas, figuras paternas. Isso, por favor, por favor. Qualquer pessoa pode ocupar esse lugar. Por favor, lembrem-se disso. Mas o que o psicólogo estaria fazendo ali também? Qual é, então, a nossa função, Laura? Quem que oferece essa escuta especializada? Então, eu vim aqui pensando, eu acho que para a gente começar a falar sobre o parto, psicanálise, parto. Psicologia, a gente tem que partir de um princípio, que eu vou deixar você falar um pouquinho sobre isso, mas parirás com dor. Nossa, tá. Então, vamos lembrar o seguinte, o psicólogo... Quem já ouviu falar essa frase? Parirás com dor. Né? Calma aí que eu vou chegar lá. Então, a gente primeiro tem que pensar, o psicólogo especialista na área, né, que a gente diz de perinatalidade, obstétrica, né, da gravidez, é esse profissional que vai ter essa formação, que vai estar ali fazendo essa escuta essencial, uma escuta especializada do quê? Dessas questões as quais a mulher vai vivenciar na hora do parto e que fala muito mais do que simplesmente, a gente diz assim, simplesmente uma vírgula, né? Mas mais do que simplesmente, mais do que parir. Mais do que dar à luz a um filho, né? A um bebê. Que vamos pensar assim, as dores do parto. Então, quem vai estar ali para escutar sobre essas dores, né? Sobre aquilo que dói, sobre aquilo que ainda não ficou bem, a gente diz assim, ajambrado, bem ajeitado. Por quê? Porque a hora do parto é a hora que culmina toda uma história de vida aonde a gente se coloca num lugar desconhecido. Lembra disso? Sim. Então, é um desconhecido, eu não sei o que vai acontecer. Eu me entrego para um processo biológico, fisiológico e psíquico-emocional. Que por mais que a gente se prepare para todas as etapas que possam vir, a gente não sabe exatamente como vai ser e nem como cada uma daquelas pessoas que estão ali envolvidas irão reagir naquele momento. Sim. Né? E lembrando que a gente vive numa sociedade onde a gente quer ter certeza e segurança de todas as respostas. E isso é muito contraditório. E isso é um mal de hoje em dia, né, Laura? A gente diz assim, todo mundo quer facilidades, receitas e respostas e garantias de que nada de ruim irá acontecer, ou nada fora das minhas expectativas irá acontecer. Então, poder lidar, quando a gente fala esses pontos de estrangulamento, eles têm a ver com as idealizações e com as expectativas que nós construímos durante a nossa vida inteira, até chegar nesse lugar, que é um lugar desconhecido, que é de dar à luz a um bebê, de dar à luz às minhas próprias idealizações, às minhas próprias expectativas. Aí eu vou mais profundo. Volta no dói. Isso, volta no dói. Dar à luz às minhas próprias angústias, aos meus próprios medos, porque não tem jeito da gente separar, vem tudo junto, né? Vamos voltar lá e eu vou te fazer uma pergunta. O que a psicanálise tem a ver com a dor do parto? Tá. A psicanálise, ela fala que a dor do parto, ela está relacionada com uma questão cultural, que é
mesmo não sendo de forma direta, né, você não ter ouvido isso de uma forma direta, mas indiretamente, a gente diz inconscientemente, isso está contido na nossa cultura, está contido dentro de nós que fazemos parte de uma sociedade. Essa judaico-cristã. Lá a gente escuta assim, e você, mulher, de agora em diante, parirás com dor. E aí a gente entende que para dar à luz, para parir, precisamos sentir dor. Existem N formas de dar à luz. A gente sabe, né? Parto sem dor, leboyer, tem tantas... A gente tem, né, várias formas aí, fórmulas, eu vou dizer assim até, né, teorias, que falam pra gente como a gente pode dar à luz sem sentir dor. E a gente sabe o que faz fisiologicamente, o que faz emocionalmente, né, faz essa mulher sentir dor. Eu gosto de ir por um caminho assim. Será que vocês já pararam para pensar que parir, o parto em si, não é um evento somente fisiológico? Ele vai para além disso. Isso. Não estou dizendo que não é necessário os cuidados especiais com relação ao corpo da mulher e ao corpo do bebê. Sim. Uhum. É necessário ter esse acompanhamento. Hoje, quando a gente fala de um parto humanizado, num trabalho de parto, quando é um parto normal, um parto natural, os médicos ficam ali assistindo, né? Assistindo a todo o trabalho de parto que a mulher e o bebê estão fazendo por si. Isso. Mas é importante entender que essa atenção ela é dada em grande ênfase para o corpo, porque o parto ele atravessa pelo corpo da mulher, sim. Mas ele atravessa muito pelo psíquico e pelo emocional. Quais são as questões que aquela mulher vai parir ali naquele momento? Sim. Então a gente fica pensando, né? A psicanálise, essa escuta especializada, ela tá ali para escutar, para acolher essas dores. Que dores são essas? Lembra que a gente já falou em outros podcasts, mas vamos repetir novamente aqui, porque às vezes você só assistiu esse, mas aí já te dá o gostinho de querer assistir outros, né? Que é os tipos de vínculo que nós estabelecemos durante as nossas, né, nossa primeira e segunda vida, né? infância, principalmente lá no início. Voltando ao John Bowlby, que tipo de segurança eu tenho das minhas próprias capacidades? Porque um parto, se ele é fisiológico também, ele vai exigir de mim um corpo capaz de parir. Sim. Se ele vai exigir psicologicamente, ele vai exigir uma mente capaz de parir. Emocionalmente, né, que faz essa vinculação, essa ligação entre mente e corpo, capaz de parir. Capaz de quê? De lidar com o desconhecido, lidar com aquilo que eu não sei, lidar com aquilo que eu ainda... eu não tenho controle, que é o principal. Isso já me leva a pensar nessa construção da própria maternidade que aquela mulher está construindo. Dessa capacidade, dessa possibilidade de produzir, de entregar, de ser. Sim. Autoconfiança. Imagina se o vínculo estabelecido foi um vínculo não seguro, né? Como é que eu fico? Eu não vou dar à luz, simplesmente. Vou chegar lá e alguém vai fazer isso por mim. Sim. Porque eu preciso que alguém faça por mim, porque eu não me sinto capaz de fazer. Jorge, eu estou aqui pensando. Aí eu acabei de dar uma viajada aqui numa cena de parto. e lembrando assim o quanto as mulheres falam, né? Dói tudo. Dói tudo. Dói tudo, dói tudo. E a pergunta... Mas dói o quê, né? O que está doendo? O que está doendo? Quando a gente entra com essa pergunta, é uma possibilidade muito ampla, né? Ampla que se abre ali para a mulher, tanto para ela dizer, quanto para ela se escutar. Que dor é essa? É a dor de abrir mão de si, é a dor da falta de controle, é o medo, né? De não poder... ser mais o que se era e ter que se constituir. Medo de não dar conta. Medo de não conseguir realmente ser esse novo lugar, né? Oferecer para alguém, ser para alguém, né? Para esse bebê, esse lugar que a mãe, né, ocupa na vida de um filho. Abrir mão desse lugar de filho, de filha, vamos dizer, abrir mão desse lugar
né? Estar nesse novo lugar de constituir uma família, então de esposa, é muita coisa, são muitos papéis, são muitos lugares Sim. que são habitados por nós mulheres. E o papel do psicólogo ali nessa cena é o da escuta e o de ser acolhedor, tanto com as palavras Sim. quanto com os olhares. Sim. É o ambiente como um todo, né? Sim, o ambiente como um todo. Então, esse lugar, né, de dar à luz, de parir, é uma oportunidade que a mulher tem de se escutar, como você disse, de se sentir genuinamente. Eu quero usar essa palavra. Entende? É um genuíno, é você poder verdadeiramente naquele lugar, sem controle. É naquele lugar desconhecido, é naquele lugar que você vai olhar para você e ver os vínculos que foram estabelecidos, se os vínculos realmente eles foram seguros, ambivalentes, evitativos ou não seguros, porque a gente fica pensando nisso, falando, como que é psicólogo? Eu já vi isso. Como que é psicólogo sabe lá ali na gravidez que a mulher ela não vai, ela fala que ela vai fazer um parto normal, natural, dizem assim, né? E chega lá ela não vai fazer. Mas lógico que a gente sabe. A gente está ali observando o tipo de vínculo estabelecido entre essa mulher, essa grávida, e os seus próprios pais. A gente vê o tipo de vínculo estabelecido. Então, a probabilidade, não é que a gente sabe no sentido 100%, mas a gente tem uma ideia do que vai vir, pode vir a acontecer. A gente trabalha para que isso seja modificado, que existe uma possibilidade. Com a necessidade e com o desejo daquela mulher. Sim, existe uma possibilidade. O psicólogo, então, diante de tudo isso que você falou, ele se propõe a suportar todos esses transbordamentos dessa cena do parto. Olha tanto que isso é bonito. Nossa, isso é muito profundo, né, Laura? É. Porque no parto a gente encontra toda a diversidade de um ser. Jorge, a gente chega que para um lugar parto, é esse, né? Um parto. A gente chega para um parto. A gente pode encontrar um trabalho de parto já ativo. Sim. A gente pode encontrar uma indução. Sim. Pode ser um trabalho de parto prematuro. Sim. Um trabalho de parto talvez bem tardio, né? Assim, já com aquela angústia de 42 semanas. E aí Sim. pode ser uma cesárea, pode ser um parto vaginal, pode ser uma cesárea necessária. Ou talvez até uma planejada. Pode ser uma gestação planejada ou uma gestação surpresa. Primeiro filho, 10º filho. Sim. Né? São tantos cenários. Uma mulher sozinha. Pode ser sozinha fisicamente ou sozinha emocionalmente, né? Porque existe essa diferença. Sim. Pode estar acompanhada, pode estar sendo um momento de sofrimento. É tanta coisa que a gente pode encontrar. Nossa, Laura, você falando isso, eu fiquei pensando em tudo que a gente falou até agora, mas assim, de uma forma, né, como a gente diz na nutshell, resumidamente. Para vocês entenderem o que a gente enxerga, essa escuta da psicologia. Você vê, se essa mulher, ela tem, um vínculo seguro, tá, estabelecido entre ela, mãe, pai, ali, ela pode se propor a um parto natural, ela pode se propor e esse parto acontecer. Se essa mulher, ela já conseguiu, ela mesma, estabelecer um vínculo seguro com ela mesma, ela já é mais madura, né? Já tem uma idade mais avançada. Mais avançada, sacanagem. Mas assim, mais madura. Ela consegue, então, ter esse parto de uma forma natural. Uma mulher que você enxerga ali, aquela grávida, em que ela ainda não conseguiu estabelecer esse contato, né, maduro com ela mesma, ela ainda tem um vínculo ainda, tanto ambivalente quanto evitativo, às vezes, com os próprios pais. Então, ela tem uma insegurança para com ela mesma, uma insegurança para com a própria vida dela. Mas ela deseja um parto natural. Uma coisa é o desejo, outra coisa é a realidade psíquica daquela mulher. Ela pode ser trabalhada para que isso venha. Mas se não for, Laura, a gente vê, são essas mulheres que vão, né, que vêm, muitas vezes até nós, só depois não fazem um pré-natal psicológico, mas chegam chateadas com o parto que tiveram. Sim. Por quê? Não é que o parto não foi... É o que a gente vive escutando assim, meu parto não foi humanizado, ou meu parto foi humanizado. Tudo depende tanto, eu já escutei coisas assim, mas parece que dentro daquela... dos pontos que precisam ser seguidos para um parto humanizado, aconteceu. Mas ela não se sentiu acolhida suficientemente para que aquilo fosse humanizado para ela, entende? É diferente, o que é para cada um é o para cada um. Passa pela realidade e pela individualidade, singularidade de cada uma
das pessoas. Assim como, às vezes, Jorge, a gente olha alguns partos que, se fosse entrar nesse quesito de violência ou não, talvez estaria dentro da violência. Sim. Mas a mulher não se sentiu violentada. Essa então, é a verdade. A gente fala aqui a partir desse olhar. É o olhar específico, individual, da realidade psíquica daquela pessoa, daquela família. Sim. Tá? Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes serem levados em consideração, né? Eu lembrei de um parto que eu acompanhei, interessante, que acho que eu posso trazer, ela se dispõe, né, a contar do próprio parto, e ela permitiu que eu falasse quando fosse necessário usar esse momento. Ela, no momento ali da expulsão, já, né, no momento da expulsão, estava uma certa dificuldade ali naquele final, fazia-se, né, vinha a contração, fazia-se força, e o bebê não acabava de chegar no 4, 3, 2, 1 ali, né? E eu percebi que ela tinha alguma coisa ainda que tinha ficado ali presa. E o que era? Eu já havia escutado, né, dessa paciente, que ela não era como as mulheres da família dela. Mas o desejo dela, inconsciente, era ser como as mulheres. Obviamente, ela quer se identificar com as mulheres da família. Todas as mulheres da família. E a mãe dela, todas as irmãs e a mãe, todas tiveram, até as cunhadas, tiveram partos cesariana. E ela estava ali, num parto natural. Ela fez uma escolha diferente da família. Porque numa luta constante de ser ela mesma e não mais uma, né, mais uma mulher daquela família. Naquele momento ali, da expulsão final, né, no momentozinho final, isso apareceu. Apareceu como? Ele não saía, do tipo, chegou até ali, como a gente brinca, na boquinha da garrafa, e não ia sair, ia para uma cesariana. Foi levada para o centro cirúrgico, né, ali para a sala, para, se fosse necessário, já fazer a cesariana. Cheguei no ouvido do marido e falei assim, fala para ela, você não precisa ser como as mulheres da sua família, você pode ser você. Ele apenas disse isso a ela. E o bebê nasceu. Essa é a grande diferença. Quebrou, né? Naquele momento. Esse olhar e fazer uma interpretação adequada e necessária para aquela situação em si. Fez toda a diferença, porque veio a contração, ela fez a força e aí o bebê veio e acabou de descer, porque ela não tinha consciência, era algo inconsciente que estava ali impedindo atuando naquele momento, impedindo que fizesse, né, que ele realmente nascesse. Só para deixar claro, Laura, porque eu falei para o marido falar para ela, por quê? Existia um marido ali, né, nesse parto, um homem ali, e que ela queria que fosse ativo ali naquele processo, como foi durante todo o processo de trabalho de parto. Então, eu não entrei no lugar dele. A gente também respeitar os lugares das pessoas ali dentro, que seja no quarto e que seja numa sala cirúrgica, né? Isso é muito importante, né? A gente entrar nessa questão de entender qual é o nosso lugar e qual é o lugar da pessoa que está ali como um acompanhante. Sim. Né? Até onde vai a minha ação. Sim. E até onde eu fico por trás da cena. Sim. Né? Contornando. E cada caso... é um caso. Vai ser único. Já tive casos, tá? De papais vir atrás, buscando, porque o processo de amamentação não estava sendo possível. Não porque não tivesse leite, mas porque ele abriu mão do lugar dele ali no lugar do parto, na sala de parto, né? Com a esposa, para a mãe. Na hora que a mãe, que seria a sogra. Sim. Quando a sogra entra em cena, a menina grávida se torna filha. Ela sai do lugar de mulher. Eu estou falando desse caso, tá? Isso pode acontecer ou não, depende, né, do caso. Mas aconteceu isso. E ela, no processo, ela deu à luz. E como que ela vai amamentar? E entregou esse bebê para a mãe. Então, a mãe dela, né? Seria para a sogra do rapaz que havia me procurado. E entregou esse bebê. Então, ela estava dando mamadeira para essa criança desde a maternidade, porque ela já se fechou, porque ela se tornou filha e não mãe e mulher. Foi muito interessante quando fui fazer, e esse marido pediu, né, esse papai pediu fazer uma visita, que não podia, né, não conseguia sair de casa. E quando eu cheguei até lá, eles tinham chegado na maternidade, e eu vi todo o movimento, né? Todo aquele movimento da avó, da menina, né? Da mãezinha, da mãe e do pai.
vamos dizer assim. E que coisa, essa vovó, ela tomou conta desse ambiente, porque eles permitiram. Ó, eu preciso fazer um parênteses, porque ficou uma risada aí do mãezinha que talvez as pessoas não vão entender. Mas é que antes de começar, eu falei pra Georgia que eu não gosto que fala mãezinha, porque é diminutivo. Ai, porque é bonitinha. Não, mas é mãezona, é um negócio da porra. Vai botar um pi aí. É a palavra. Tá, mas a questão é... Eu falo isso porque, assim, é no sentido carinhoso mesmo, de acolhimento. Eu cheguei e vi que ela estava num lugar necessitando tanto de um acolhimento, né? De um colo, de um aconchego e de um nascimento. Afeto. Então, de um afeto. Então, eu percebi que essa mulher, ela precisava ser parida também. Ela não foi parida no parto, ela teve que ser parida depois. E o meu atendimento foi um atendimento de parir essa mulher, e ela mudou completamente o comportamento dela, e eu fiquei sabendo no dia seguinte que a vovó foi até embora. Eu não mandei a vovó embora não, viu, gente? Com todo respeito, tudo de bom. Olha, rede de apoio é tudo de bom, né? Vovó, sogras, mas é mamães são necessário maravilhosas. Mas que naquele as momento... avós entrem no lugar de avós. Não, de mamães. Não no lugar das mães. Mas né? isso tem a ver com um vínculo também, de eu crer que a minha filha dá conta, não dá conta. A gente vai ter um outro momento para falar sobre isso também, né, Laura? Na verdade, é porque as coisas se embolam, né? Se a gente for olhar, é ali uma cena de parto, aonde as coisas vieram e transbordaram num pós-parto em função daquele momento de parto. Lembrando, gente, vamos lá. Isso. Vamos pegar aquele cenário. O que é um cenário do parto? Você passa ali 9 meses gestando, em sua maioria. Sim. Né? Alguns meses, alguns casais antes planejando, talvez meses, talvez anos. Aquela relação com o bebê, ela dura meses, daquela forma mais simbiótica, né? Porque se tudo der certo, ela dura eternamente. E o momento do parto, ele é assim, ele é um piscar de olhos, ele é muito rápido. Não me interessa se o trabalho de parto foi rápido ou devagar, ou foi, às vezes, ou a própria cesárea, que vai lá em um piscar de olhos, ou tira o bebê e o bebê está ali. É um processo que é rápido, que dure 24 horas, que dure 48 horas, é um processo rápido, são 2 dias, né, para processar esse tanto de informação, esse tanto de mudanças que vem. Então, muitas vezes, ali na frente, a gente está trabalhando ainda cenas e questões que transbordaram lá no parto. Sim. Daí a grande importância é o atuar ali na cena do parto, mas ter todo esse material também para atuar e continuar um acompanhamento num pós-parto. Sim, né? É importantíssimo. E aí a gente pode entrar numa questão até interessante. E aí, Georgia, qual o momento ideal? Começar antes do parto uma terapia? Que pergunta. Ou pode ir só lá no momento do parto? Que pergunta. Basta o momento do parto. Basta o momento do parto. É importante que tenha essa escuta especializada na hora do parto para fazer a diferença ali. Como eu disse, né? O exemplo que eu dei. É importante. É importante. Porém, esse pré-natal psicológico, esse acompanhamento, então, na hora do parto, já com conhecimento prévio daquela, né? Daquela estruturação, daquela história ali, daquela estruturação psíquica, né? Daquela mulher com a sua história e tudo mais. Né? Também da família que está ali composta. E esse acompanhamento pós, eu acredito que ele é importantíssimo para ajudar as famílias a construírem um ser humano mais saudável. E assim, esse ser humano, nós não estamos só falando daquele bebê que nasceu, nós estamos falando desses pais também, né? Dessa família como um todo. Outra coisa importante que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, Georgia, é que o psicólogo na cena do parto, o trabalho dele não é direcionado somente à mulher que está parindo. Sim. Né? Sim. O trabalho do psicólogo ali naquela cena, ele envolve um olhar para todo o cenário. Então, é a mulher que está parindo, é a pessoa que está ali como acompanhante, não me interessa quem seja essa pessoa, lembrando que existe a lei do acompanhante, que toda mulher, ao ganhar um bebê, ela pode e deve estar acompanhada. Sim. E um olhar atento a toda essa equipe. Sim.
de profissionais que estão ali. Porque nem todo parto resulta somente em coisas positivas e coisas boas. Sim. E quando algo não vai bem, alguém já parou para... Porque para mim fica muito natural de que a gente tem que olhar para essa mulher e para esse acompanhante quando algo não vai bem. Mas e essa equipe médica? Na verdade, a equipe médica, de enfermeiros, de enfermagem, todos que estão ali naquele momento. Então, é um trabalho do psicanalista, né? Também, fazer essa escuta geral acolhedora daquele ambiente que está acontecendo ali naquele momento, de toda aquela subjetividade daquele momento. E eu fiquei pensando uma coisa, né? A influência que a gente tem nesse momento, né, do parto, também vai ajudar na construção da segurança nessa mulher. Muitas vezes a segurança está nesse vínculo que nós estabelecemos, né, entre paciente, né, e psicólogo. Esse vínculo muitas vezes dá aquela força que ela não teria se ela estivesse sozinha. Sim. Sozinha eu falo, né? Sem o acompanhamento psicológico. Sozinha nesse sentido, mas ela vai estar acompanhada de outras pessoas. Por isso que eu falo. Sem essa escuta especializada, que vai ajudá-la a construir essa maternidade que ela vai desenvolver a partir do momento que esse filho nasce. E tem mais uma coisa que ela precisa, né? Que também acontece, que é necessário para a mulher nesse momento e que esse acompanhamento psicológico, ele oferece, que é cuidar da ansiedade, que é aprender a esperar. Sim. Que é o desconhecido, a gente aprende a esperar. Lembra que depois a gente vai trabalhar com toda uma questão de frustração dos ideais, de frustração, né, do que das expectativas que a gente construiu. O tempo de nascer, o tempo de um trabalho de parto. Sim. Porque a gente fala muito assim, não há nenhum desejo por um trabalho de parto normal, vamos aguardar o tempo do bebê. Sim. Não fazer uma cesárea agendada, né? Eu brinco que essa minha luta é muito grande. Mas depende da mulher, é igual eu falei, Laura, uma mulher que teve uma vinculação. Sim, mas né? a meta é trabalhar... Sim, né? Mas no a passado. meta é trabalhar para que ela... E que a gente possa, muitas das mulheres falam assim, então você vai estar lá comigo na hora do parto? Sim, porque a vinculação ela foi, então, suficiente para que ela possa mudar aquilo que seria o determinado, vamos dizer, inconsciente dela. Exatamente. Então, assim, a gente tem essa possibilidade para trabalhar, porque a gente sabe que é mais saudável para o bebê. Mesmo que seja o tipo de vinculação. Essa é a grande vantagem da mulher chegar antes do parto. Ah, certeza. Para que a gente possa fazer esse tipo de trabalho. Né? Então, o tempo de nascer é um tempo do bebê. É um tempo do nosso, eu vou dizer assim, é um tempo do bebê, de forma fisiológica, mas é o tempo também da mulher, dela se sentir segura para que ela possa, então, recebê-lo. Então, entende que são tempos distintos que precisam estar sendo também casados um com o outro. Né? E é o tempo desse homem também, de estar também ali junto. De homem eu falo assim, de ser acompanhante dessa pessoa, né? Que está junto, constituindo essa família, que está um tempo junto ali também, nessa construção. Então, você imagina como é um trabalho de patchwork, né? Uma construção. Porque é casar tudo isso. Isso. Mas naquele momento... É o trabalho do psicólogo também. Naquele momento, já é um primeiro exercício para o maternar, o abrir mão de si perante o outro. O que é o mais saudável para aquele bebê, para aquele serzinho que está chegando. E aí que fica a história. Será que eu estou preparada para suportar a existência do outro? Sim. Aí a gente pensa, né? Já temos uma dificuldade de suportar o tempo que não é o nosso. O tempo, né? Porque ele não tem o nosso controle. É o tempo do bebê, é o tempo do outro. O outro passa a existir na nossa vida de uma forma muito imperativa. Eu diria assim, tá aqui, é fato. Você tem um filho. E aí? Só porque a gente tem um filho, a gente é mãe? E assim, você falou aí, me tornar-se, né? Veio não é? uma fala, né? Que eu já escutei em consultório. Mas não é possível, já quer comer de novo, já está na hora de dormir de novo. É essa entrega para esse tempo do outro. Do outro, isso. Né? Que, se possível, a gente começa uma preparação lá. E que na hora do parto... Acontece a troca do bebê imaginário pelo bebê real. É justamente a compreensão da mulher de que o bebê é diferente dela, que não é uma extensão dela. Eu acho que isso é importante para a gente falar. Porque para o bebê,
como você diz, né? A mãe é uma extensão. Ele é uma extensão dela, no sentido, né? Então, ele está ali como extensão dela. Mas para a mãe, ele não é uma extensão. Ele é um outro ser. E essa sanidade, eu vou dizer, tá? Essa sanidade, essa que é importante para que a gente consiga amamentar psicoafetivamente de forma satisfatória. Que é o mínimo, tá? Para mim... dentro dessas questões que a gente estava falando, é importante a gente também, né? Nós falamos do tempo, é importante que a gente fale da dor, né? Você fala da dor, do prazer, da ambivalência? Conexão emocional. Ah, tá. Essa é a conexão emocional, né? Que a gente estava falando, que é a compreensão dela de que o bebê ele é um outro ser e não uma extensão dela. Mesmo que o bebê a tenha como uma extensão. E esses são os primeiros limites que são colocados, né, Georgia? Sim. Limites aqueles necessários quando a gente fala de uma criança, quando a gente fala de uma adolescência, de uma vida adulta, de um relacionamento. Como lidar, então, com a dor e com o prazer, né, de forma ambivalente, que é o que a gente tem, que a gente, né, fez até a colocação de que dói tudo, dói o quê? O que é dor, o que é prazer. A gente já teve experiência com mulheres, experiências com mulheres que aquilo tudo foi um grande prazer para ela vivenciar toda aquela situação. Já tive, não são muitas, mas uma ou outra. Tem mulheres que gozam durante o parto. Né? A gente sabe que existe isso. Esse lidar com esse lugar, tá? Com essa experiência de suportar e transcender a dor. Encontrar o próprio limite da dor. Esse é uma mãe segura, uma mãe consciente. Ela constrói, então, ou pelo menos ela dá espaço para um bebê seguro. E aí, traz a questão da mulher tornar-se protagonista daquele momento. Perfeito. Ela sendo protagonista, ela torna-se ativa. Sendo ativa, ela é dona da situação. Ela torna-se segura. E aí a gente está falando do começar a construir uma maternar a partir de um outro lugar. Que não é de controle, que não é só racional, que não é só informativo, mas que é de vivenciar verdadeiramente. Sim. Né? Uma maternidade, um lugar desconhecido, mas um lugar de construção, de beleza, de formação de vínculos, de estar disposta e disponível. Mais segura. Para amar. Isso. Bom, para poder encerrar, eu gostaria de falar somente daquela questão de um parto imposto. Okay. Né? Que quando é vivenciado, o que é um parto imposto? É aquele parto que, embora tenha tido algum planejamento, alguma coisa saiu do controle, seja por necessidade. Tá? Porque às vezes é uma necessidade médica, uma urgência. Seja pelo desejo da mulher não ser escutada. E nisso eu acho até interessante a gente abrir um leque. Às vezes ser, né? Porque eu já escutei de uma mulher, por exemplo, que o desejo dela era uma cesárea. E ela foi obrigada a ter um parto normal. Sim. Em função de condições do local que ela estava. Sim. Tá? E quando há, então, esse parto imposto, é como se a mulher percebesse, a mensagem que ela recebe é de que ela não é escutada, o que ela deseja não tem validade. E talvez pode acontecer um esvaziamento dessa mulher. E o que ela vai ter para oferecer depois do parto, se ela estiver esvaziada? Se ela tiver sem, né, vamos dizer, vontade, porque ela ficou muito chateada, frustrada, porque ela não foi escutada na necessidade, no desejo dela. E não é só isso, lembra? A mulher, ela precisa ser escutada no seu desejo, precisa ser escutada na sua expectativa, precisa ser escutada na sua história. Porém, tudo isso considerado, ela precisa tomar consciência disso tudo, né, do que ela deseja, das expectativas, das idealizações, do que é possível. Ela precisa tomar consciência para ela poder, então, permitir que a vida faça o seu trabalho. Eu falo, né, que a vida no sentido que as coisas aconteçam de uma forma mais tranquila e mais plena.
Porque quando os nossos direitos, eu digo, um desses lugares são violados, a gente se sente agredida. A gente não se sente escutada, a gente não se sente acolhida. A então gente se entra sente menosprezada e esvaziada. E fica aí para vocês, então, o papel do psicólogo nessa cena, nesse lugar do parto. Porque parir é muito mais do que simplesmente dar à luz a um bebê. Esse foi o Instituto Afeto na sua casa, com você.